Ação prévia, né, é possível que a própria família e a empresa tenha a ganhar. Então, nesse webinar, a gente vai esclarecer dúvidas e eu vou pedir para o Maurício começar explicando para a gente os aspectos da sucessão no atual panorama legal, tributário, societário e contábil, de acordo com as normas existentes. Claro, muito boa noite a todos. Este tema, nós escolhemos para essa noite, que é um tema que tem muita relevância, muito especialmente para as empresas do setor industrial, que são o nosso foco dessa noite. A questão do planejamento sucessório, e nós colocamos hoje como título, inclusive, que ele ultrapassa a questão familiar, porque de fato ele ultrapassa realmente. A questão sucessória, além de todas as questões que são atinentes à organização para a sucessão entre genitores, sócios fundadores de uma empresa, os pais, aqueles que começam a atividade empresarial, aqueles que reúnem patrimônios ao redor da família, ainda que não seja através de uma unidade empresarial, existe essa preocupação do momento da passagem do bastão, do momento mais adequado, onde o genitor, seja por força da sua vontade, de daqui um pouco ausentar-se da atividade para dedicar-se a outras atividades que complementem a sua satisfação de vida e deixar o negócio com fluidez, o negócio trabalhando por si só e através dos seus sucessores, também existe aquela questão. Desculpa te interromper, mas a gente está com uma falha técnica. A gente está sem som, Edinho, por enquanto. Alguém sabe por quê? Boa noite, então. Vou dando boa noite para o pessoal. O Thiago Costa, que está sempre com a gente. A gente segue sem som, pessoal? Agora a gente está com som, então. Legal, que bom. Desculpa interromper, Maurício. Perfeito. Acho que a gente pode retomar, porque eu acho que as pessoas não conseguiram escutar o que a gente estava falando. Perfeito. Obrigada. Bem, então me apresentando mais especificamente agora por mim mesmo, né? Meu nome é Maurício Ferreira, sou advogado e contabilista. Trabalho mais especificamente na parte da bandeira corporate, que é essa parte do Grupo Estúdio que trata justamente das questões estratégicas, soluções corporativas inteligentes para as empresas, para os empresários e muito especialmente para aquelas famílias que detêm participações societárias, que detêm patrimônios. E por consequência, nessa noite vamos falar um pouco sobre as questões sucessórias, questões de trato sucessivo das empresas, das famílias, dos sócios fundadores, dos sócios genitores, que detêm em si patrimônios, que detêm participações societárias e têm a preocupação com o futuro, com a continuidade do seu negócio. De saber, de fato, se no momento em que o empresário pretender passar o bastão da sua atividade para o filho, para aquele sucessor legal, para aquele sucessor necessário, se de fato a empresa irá continuar com a sua capacidade contributiva, a sua capacidade de geração de riquezas, de rendas. Essa questão ela passa muito especialmente pela questão jurídica, pela questão de bem organizar estes patrimônios, de organizar a sucessão com os mecanismos, com as cláusulas, com os pactos de cotistas ou de acionistas, que é essa parte mais jurídica, mas também existe a questão mais imperiosa, talvez, ou de mesma relevância, que é a questão de garantir que a sociedade, de fato, ao longo do tempo, que a empresa, que os patrimônios, irão conseguir se perpetuar na sua capacidade de geração de renda. E aí nós temos que tratar outras questões que são de igual importância, que é a questão da empresa se inovar, de se requalificar, de continuar inserida no contexto mercadológico. E essa noite, então, nós nos propomos a falar um pouco sobre isso, a falar tanto das questões sucessórias e societárias que nós já viemos empregando através do Grupo Estúdio e da Estúdio Corporate, mas também das soluções que nós podemos, juntamente com o empresário, garantir a sua perpetuidade do negócio propriamente dito. Para isso, eu vou fazer um convite aqui para o Dr. Kazan Nassif, que é nosso diretor, para que ele fale um pouco sobre hoje como as empresas estão inseridas, como que está essa questão no mundo corporativo como um todo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Maurício. Boa noite, Vinícius. Muito obrigado pela tua presença, sempre nos ajudando, né, Júlia? Conduzindo de maneira brilhante esse bate-papo. Bom, pessoal, o Maurício falou uma coisa muito importante. Ele contextualizou a sucessão empresarial vista para dentro, né? É muito natural que os empresários olhem o processo de sucessão como o processo de passagem da gestão, passagem de bastão para uma geração. Mas com a velocidade das mudanças empresariais, as novas formas de comunicação, novas formas de gerar riqueza, nova economia, né? E elas têm trazido para as empresas, especialmente aquelas empresas familiares, que hoje é a maioria das empresas brasileiras, novos desafios que não são apenas a passagem da gestão para
a sua próxima geração. Porque com essa aceleração da economia, nem sempre a gestão que vem depois está voltada para o negócio. Então, o grande desafio que nós enfrentamos hoje é a perpetuidade do negócio e levar para o empresariado, levar para o nosso cliente a percepção de que nós podemos sim preparar a empresa para fazer uma sucessão através da separação do capital do trabalho. Né? Preparar a empresa para a profissionalização da gestão, mantendo aí as gerações novas, eventualmente fora da gestão, mas proprietárias do capital, proprietárias do ativo que foi construído pelas gerações anteriores. Né? Então, é um cenário diferente, é um cenário que nós devemos sim propor reflexões, porque, na verdade, o que todo empresário que constrói com muito suor, muito sacrifício, um patrimônio que gera receita, gera riqueza, ele, acima de tudo, quer perpetuar a sua empresa, perpetuar o seu negócio. E a gestão, a profissionalização, sem dúvida, é um único caminho, especialmente nisso que o Maurício colocou, dessa nova economia. Né? E a nova economia, como o Luiz Vinícius citou há pouco, e vai falar em breve, a indústria já está na economia 4.0, né? Já é uma indústria 4.0, mas a gestão não é 4.0, a gestão está para trás. Então, preparar as empresas para profissionalizar a gestão e estarem aptas a enfrentar novos desafios com a internacionalização, com a globalização, com novas formas de geração de riqueza, que vão romper com os mercados atuais, acho que é fundamental. Legal, obrigada, Kazan. Vou dar um olá, então, para a nossa audiência, que está sempre conosco, nos acompanhando aqui diariamente. O Heraldo, da unidade 593, confirmou que o nosso som está funcionando. Obrigada, Heraldo. Renato Ferreira, falando que a gente voltou com áudio. Tiago, Silvana Bachado, dando boa noite. Camila, boa noite. O Sérgio Crepaldi, muito boa noite. A nossa colega Juliana Borges está ali, né, contribuindo sempre para a nossa webinar, pedindo aos clientes e às unidades que se identifiquem. É verdade, para a gente é muito legal quando vocês interagem conosco. O Ricardo, então, o Narciso dando oi. Ricardo Gouveia, muito boa noite. E acho que vocês não escutaram da outra vez que eu perguntei, né, pessoal? Mas é bem importante nesse momento a gente entender qual horário é o mais adequado para a realização da nossa transmissão, né? Se 19 horas ou se 20. Então, comenta para mim, vocês que estão aí assistindo, sempre nos acompanhando, qual o horário mais adequado da gente realizar essa transmissão ao vivo. E eu tô aqui também com o Márcio, no Facebook, dando boa noite para cada um de nós. Boa noite ao Márcio. E então, queria saber se vocês já curtiram também nossa página no Facebook, se já clicaram no sininho para a gente sempre poder avisar vocês a cada transmissão no YouTube. A gente está com uma equipe técnica bem qualificada, eu estou aqui então com 3 colegas do Grupo Estúdio, e o assunto, né, a nossa pauta hoje é planejamento sucessório. Agora eu vou passar então a palavra para o Maurício, que vai explicar um pouquinho sobre o contexto da indústria, que é onde existem, a todo momento, constantes inovações tecnológicas e produtivas que podem modificar expressivamente todo o modelo de negócio. Na mesma linha do Kazan, eu acrescentaria que as mudanças que estão ocorrendo hoje no nosso cenário industrial, no cenário empresarial como um todo, a globalização da economia, a indústria precisa sim estar sempre na vanguarda tecnológica, na vanguarda dos melhores processos produtivos e nos melhores processos de gestão e também nos processos sucessórios de organização já e direcionamento daquele sucessor para o seu dia a dia, para o seu negócio propriamente dito, para que ele tenha efetiva condição de, no momento de assumir aquele negócio, para de fato ele estar preparado para tocar aquela empresa que ele recebe, no caso da sucessão do genitor para a segunda geração. Hoje é muito importante, e a gente deve relembrar, que cerca de 90% das empresas em território nacional são empresas familiares. E dessas, apenas cerca de 30% dessas empresas conseguem passar para a segunda geração. E de 30% dessas, cerca de 95% não passam para a terceira geração. O que nos sinaliza, muito positivamente, que a questão sucessória ela ultrapassa, com certeza, as questões jurídicas, as questões de planejamento, mas que, amealhadas uma com a outra, a questão jurídica da organização de como funcionará a gestão, como funcionará o negócio, como o capital vai passar para a próxima geração, mas que é imprescindível também aquele treinamento, a incorporação daquele sucessor
ao negócio empresarial no dia a dia. Quando a gente falou sobre inovação, sobre manter-se ativa no mercado e manter-se relativa no mercado, a gente começa a trazer o nosso estudo, o nosso debate para as questões, por exemplo, quando fala da indústria, a questão da manufatura 3D, que hoje ela é uma realidade, junto a outros tantos processos de inovação, como a internet das coisas e tantos desafios que o empresário do ramo industrial possui. E, nesse sentido, eu vou convidar o colega Luiz Vinícius a falar um pouco sobre inovação tecnológica, os benefícios que ele pode trazer no âmbito fiscal, a potencialização de recursos para a empresa e como que hoje o grupo está inserido nesse contexto para que a gente possa esmiuçar para o empresário, para aquele que está nos assistindo, a relevância, a importância e como procedimentalizar essas questões no dia a dia. Então, boa noite. Obrigado, Maurício, pelo convite. Eu que agradeço participar contigo. Boa noite, Kazan. Boa noite, Júlia. Tá, boa noite, pessoal que nos assistem no Facebook, Instagram, YouTube. E o Maurício fez um gancho que eu acho muito interessante e pessoalmente falando, é uma matéria que me interessa muito, tá? Que é incentivo fiscal falando de indústria e inovação tecnológica. Claro. Quando nós falamos em planejamento sucessório, o intuito da empresa é passar para novas gerações uma empresa sadia, que tenha como continuidade a longo prazo as suas operações. E hoje a nova economia, tá, ela exige das empresas, tá, uma inovação. Nós estávamos assistindo um curso, tá, no sábado passado e teve uma frase que acredito que é oportuna, né, para ser apresentado dentro da pauta de hoje. Que hoje o conservador, tá, é tu fazer inovações e o arriscado é tu ficar parado. Com certeza. E o que isso significa? Hoje as empresas, para manutenção de mercado, elas são obrigadas a se atualizar. Seja a nível operacional, seja a nível de produto, né, que ela tem como proposta de comercialização de mercado. E muito se fala que é caro inovar. É caro tu ter uma equipe de P&D, é caro tu manter, por vezes, tá, projetos que tenham como fracasso o seu resultado final. Mas, sim, existem situações que a empresa precisa avaliar se vale a pena ou não dar continuidade, mas a inovação tecnológica, ela tem um papel interessante ao ponto que o governo, tá, assume parte da responsabilidade daquele projeto. A inovação tecnológica, né, já tivemos uma pauta, né, um webinar falando somente sobre isso, mas em forma sucinta, qualquer projeto que tenha uma característica de inovação, tá, o governo autoriza que 20% do custo desse projeto seja abatido do imposto de renda e contribuição social. Em outras palavras, a empresa assume 80% de um risco de um projeto de inovação e outros 20% é o governo, que assume com ela, tá, claro, aquele risco, aquela incerteza. Então, é mais uma motivação, mais uma ferramenta que as empresas podem utilizar para dar continuidade, para se inovar e para, principalmente, se manter no mercado. Que, okay, ao fim e ao cabo, é o motivo principal da empresa se inovar. É garantir que ela vai se perpetuar ao longo das gerações, garantindo renda para os seus empresários, para os seus sócios, né? Exatamente. Legal, então queria convidar, o Antônio está lhe dando um recadinho falando para a gente que o som está baixo, então vamos tentar a gente aqui falar um pouquinho mais alto, né, todos nós. O pessoal está votando já, falando, algumas pessoas votando dizendo que preferem 19 horas, outras falando que o horário melhor é o 20. Todo mundo dando boa noite, a gente deseja boa noite, retoma aqui o tema, que é planejamento sucessório, e convido todos vocês a começarem a mandar as perguntas, tá? O som tá baixo para o Renato, agora tá dando para me escutar melhor, Renato? Será? Bom, o Ricardo já mandou uma pergunta, eu vou pedir para os meus colegas que eles leiam aqui a pergunta que está sendo feita também no chat, se algum deles achar que pode ser respondido, a gente... Ricardo do Carmo Silva. Neste caso de incentivo, a inovação não está restrita à empresa que tem regime tributário e lucro real? Pergunta bem objetiva dele. Obrigado pela contribuição, Ricardo. É sempre rico, né, essa parte de questionamentos. E sim, a inovação tecnológica, ela é um incentivo restrito às empresas do regime do lucro real, tá? Não sendo permitido o uso desse incentivo para as empresas do lucro presumido ou do regime do Simples Nacional. Legal. Então, perfeito, respondido. Quem tiver mais perguntas, pode ir mandando aí pelo chat que a gente vai respondendo. Os colegas vão lendo e
né, no decorrer da transmissão, a gente vai respondendo algumas perguntinhas. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu queria saber, perguntar para o Maurício, né, se somente empresas com estrutura familiar têm possibilidade de realizar o planejamento sucessório. Não somente as empresas com estrutura familiar. Na verdade, todas as empresas, elas devem, ou ao menos deveriam, realizar um estudo sucessório, uma organização sucessória. Até para a questão dos novos investidores que porventura possam vir, né? Sempre que a empresa tem uma participação societária através de uma pessoa física, essa pessoa física, a tendência é que por mais que ela não tenha herdeiros necessários, que ela não tenha um sucessor na linha direta dela, ela porventura poderá vender a sua participação societária, ela porventura poderá desligar-se da empresa, e neste caso sim é interessante que tenha-se uma organização sucessória, que a gente utilize dos mecanismos que o planejamento sucessório nos permite, seja através de criação de pactos de acionistas, seja através de criação de conselhos deliberativos para tomar decisões do futuro da empresa, seja através das empresas de holdings de participações, holdings patrimoniais para guardar os próprios ativos empresariais e então poder sucedê-los, e até mesmo para a tomada de novos investidores no mercado. Quando o LV nos fala sobre a lei do bem, nos fala sobre os incentivos fiscais, nós começamos a pensar sobre todas as possibilidades legais que existem para que a empresa se reorganize, para que a empresa se garanta a sua perpetuidade ao longo do espaço de tempo, e é impossível deixar de pensar nas questões da reengenharia societária. Toda vez que a empresa, que a indústria verifica que, por exemplo, um dos setores dela está dando menor resultado ou não tem toda aquela competitividade que, porventura, uma outra empresa de mercado tenha, ou que, porventura, até mesmo a sua concorrência possa ter, daqui um pouco é o momento de parar, de olhar para dentro de si, olhar para dentro da empresa, estar se reestruturando, se reorganizando, buscar, eventualmente, um investidor no mercado. E, para isso, quando nós temos a questão da sucessão bem organizada, se tem muito maior robustez e muito mais segurança para saber que eu estou buscando um investidor, eu estou buscando alguém para participar, eventualmente, da gestão do meu negócio, ou eventualmente da participação societária, e ainda assim eu posso continuar naquele controle acionário, na frente da tomada das decisões, e não vai ser por isso que eu vou deixar de ter as rédeas do meu negócio. Um tema muito relevante e um tema novo que vem com as novas tendências de economia é a questão da partnership. É um momento pelo qual eu verifico que eu tenho colaboradores daqui um pouco que estão alinhados com os meus valores culturais, os valores da minha empresa, e que são funcionários de destaque, porventura, ou colaboradores que têm destaque, têm relevância para o meu negócio, e eu não quero perdê-los. Daqui um pouco eu crio a possibilidade de abrir lá uma porcentagem do meu capital, lá um percentual de 5% ou 10%, daqui um pouco eu estou dando uma participação lá de 1% para algum colaborador, ou para um terceiro investidor que detém um know-how, uma empresa, porventura uma startup que possa, ao invés de disruptar meu negócio e ser um concorrente, daqui um pouco eu abro um percentual para ele, e é claro, devidamente resguardado de um bom pacto de acionistas, de um bom acordo entre sócios, para que porventura, se eu quiser retomar aquele capital, se eu quiser buscar de volta para mim aquele controle, eu possa o fazer em determinado tempo ou conforme a minha necessidade. E aí eu chamaria novamente o Kazan para que ele comentasse para nós essas tendências globais da nova economia, muito voltadas para a indústria e que nós já viemos tratando no dia a dia aqui no nosso grupo. Obrigado. Bom, daria umas 2 horas de conversa só esses temas que tu trouxe agora, e bem relevante eles são. Bom, o que eu acho interessante, tentando pegar algumas partes do que o Maurício falou e enriquecer um pouco o nosso diálogo. O que o Maurício, principal paradigma que eu acho que tu trouxe, que é fundamental que os nossos clientes, que os empresários entendam. Sucessão empresarial não significa só a transferência do controle empresarial de pai para filho. Significa criar regras e estruturas jurídicas que permita que a empresa suceda os sócios, sejam eles pai, marido e mulher, irmãos, para a nova geração. E essa nova geração, como nós falamos antes, ela pode ser vista assim como os herdeiros, mas também ela pode ser vista como o próprio mercado, a sucessão para novas formas de relacionamento, em que em vez de criar concorrência, criar conflito, gerem valor para o negócio. E aí eu entendo que é uma das formas principais, separando o capital familiar, que uma das formas que tu falou, utilizando holdings ou estruturas societárias, da gestão profissional da empresa, né? Fazendo que
com que a empresa assuma a personalidade própria, independente dos seus sócios, e possa fazer frente ao mercado com regras claras, com acordos de cotistas ou acionistas bem estruturados, com regras de ingresso e saída de sócios pré-estabelecidas, evitando conflito, evitando que haja confusão patrimonial entre os sócios e, especialmente, divergência de interesses. Porque acima, embora nós tenhamos essa perspectiva de que as empresas de cunho familiar nascem com o interesse familiar, em dado momento ela deve separar o interesse dos sócios dos objetivos sociais para que ela possa ter perpetuidade. E essas formas que o Maurício trouxe, como eu disse, daria um tema para nós falarmos mais uma hora só sobre o partnership, sobre técnicas e razões para que os empresários percebam isso. Claro. Essa percepção de que o mercado está mudando muito rapidamente e que os nossos clientes, pensando na continuidade do negócio, devem olhar mais para fora do que estão olhando hoje, buscar competidores que não são só do seu mercado também. Às vezes o cliente está muito preocupado em olhar o seu mercado, está mapeando o seu mercado e tem um concorrente que ele não está mapeando e vai mudar completamente a forma como ele tem de agir. Nós falamos há pouco, nesse cenário de competitividade e de modificação, das indústrias mais tradicionais que nós temos é da construção civil, que emprega uma massa muito grande de trabalhadores, tem uma cadeia produtiva muito grande, desde do cimento, areia, até o revestimento fino, até a mobília, e essa indústria está passando por um processo muito grande de disrupção, onde nós vemos formas novas de construir e hoje casas sendo construídas com impressoras 3D, com formas novas que não vai empregar nenhuma pessoa e a casa fica pronta em algumas horas ou alguns dias, com todo o encanamento, parte hidráulica, parte elétrica, e isso vai mudar completamente o sistema. E eu vou, já aproveitando esse cenário, passando a bola para o Luiz Vinícius falar sobre uma notícia nova, Luiz Vinícius? Que acho que é um tema interessante, não é o tema do webinar, mas isso dá a pincelada, porque nós vamos colocar na pauta a respeito dos novos negócios e a tributação. Bacana, Kazan. O Kazan trouxe uma situação que ela é bem tendenciosa, que é a construção civil se apropriando de uma tecnologia de impressão 3D. Hoje é uma realidade. Se não é possível uma casa por completo, pelo menos 70% de uma casa é possível hoje ser construída via impressão 3D. Que saiu uma solução de consulta hoje da Receita Federal dizendo que produtos, mercadorias, quando criadas via impressão 3D, têm incidência de IPI. É um assunto novo, a Receita já está se pronunciando sobre o tema, e temos hoje essa situação, essa resposta que tem incidência de IPI sobre isso. Aproveitando, a construção civil, sim, é uma das áreas dos segmentos que mais estão buscando se readaptar por forma de ruptura, que por vezes não é um segmento que tem uma margem de lucro muito grande. E esses dias eu estava lendo uma matéria que é muito interessante, que é a logística reversa. Nós tivemos uma campanha pela Petrobras, onde conseguimos uma menina do Maranhão, ganhou um prêmio, onde ela conseguiu então transformar a casca de açaí, em tijolo. E existem hoje laboratórios, inclusive gaúchos, que estão buscando, via o descarte, a casca do arroz, também transformar em matéria-primas em setores que têm deficiência financeira. Então essa é uma matéria bem interessante. O Ricardo trouxe para nós um comentário dentro do nosso canal do YouTube referente à possibilidade, no orçamento anual, de uma reserva da Receita Bruta para investimento. Existem, Ricardo, diversas empresas que tenham, no orçamento anual, reservas para investimento. Essa é uma tendência de mercado e a indústria aplica muito bem isso. E, por vezes, a ideia de uma inovação, de uma redução de custo, ela parte de colaboradores do chão de fábrica. Conhecemos diversas empresas que têm canais de sugestão, de melhoria, onde as melhores ideias são presenteadas, durante o trimestre, durante o ano. E quem que dão essas ideias, quem dão essas sugestões de inovação? A linha de frente, quem trabalha diretamente na operação. Que é quem conhece, Exatamente. Melhor o negócio. E isso é muito interessante porque é humilde da empresa, abrir espaço para colaboradores,
de linha de produção para trazer novidades e não apenas, né, dar essa responsabilidade para os engenheiros, né, ou para o quadro de gestão. Pessoal, eu queria também convidar, né, a gente aqui, enfim, a citar para a nossa audiência alguns cases emblemáticos de sucessão, né, no mercado. Por exemplo, a Magazine Luiza, a gente havia comentado aqui nos bastidores, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses cases? Podemos falar, sim. Magazine Luiza é um caso de nível nacional de sucesso no planejamento sucessório, né? É uma empresa lá da década de 50, em 57, um casal adquire uma pequena loja no interior de uma cidade do norte brasileiro e, ao longo do tempo, eles vão profissionalizando essa empresa, profissionalizando a sua gestão, buscando administradores de fora, buscando a formação das pessoas da família, não somente preocupado em colocar o filho na cadeira de presidente, o filho na linha sucessória natural, mas muito mais preocupados com a gestão de se profissionalizar, de buscar competitividade, de buscar a vanguarda, inclusive na questão do comércio eletrônico, né? E de manter a marca, principalmente, né, ao longo do tempo. De a agregar força valor à marca, né? ao longo do tempo. Porque hoje ela é uma marca que tem projeção de nível nacional, investidor de nível internacional, né? Conta com quase 500 lojas ao longo do território, ou seja, é uma referência em caso de sucessão, e ela vem se alicerçando, vem se organizando desde lá da sua Constituição, desde a sua Constituição, lá na década de 50, como falei há pouco, criando todos os mecanismos de controle, bons estatutos, bons controles acionários, bons pactos entre os seus cotistas naquela época e acionistas mais tarde, buscando novos mercados, se profissionalizando, separando a questão do patrimônio e a questão do trabalho propriamente dita. E eu vejo que essa é uma preocupação do empresário, quando a gente fala do partnership, quando a gente fala de buscar, por exemplo, um investidor e dar uma participação na minha empresa. Hoje a gente ainda tem, ou de vender uma participação na minha empresa, hoje ainda se tem uma cultura muito de que a empresa deve deter muitos patrimônios dentro de si, ou que é essencial que ela tenha patrimônios, tenha maquinários, tenha imóveis para se desenvolver. A nova economia vem mostrando que não, que a gente pode segregar processos produtivos com muita eficiência, diga-se de passagem. Além do comércio, o comércio que deixa de ser exercido somente na via física e passa uma grande parcela, se não a maioria já nos dias atuais, mas com certeza será, no comércio eletrônico. E aí a gente vê a preocupação do empresário, só para concluir essa questão patrimonial, de ele estar passando uma parte do seu capital, uma parte da sua detenção para um terceiro e com isso está entregando patrimônio na mão do terceiro. E justamente com as operações de reengenharia societária, com as operações de reorganização do patrimônio que nós fazemos aqui no nosso dia a dia, nós conseguimos bem separar aquele patrimônio daquilo que é a operação propriamente dita, criar uma solução tributária e estratégica, como o Luiz pode me completar em seguida, do ponto de vista da reengenharia societária, com viés de proteção sucessória, de garantir que no futuro o herdeiro, o sucessor legal, vai receber a sua cota-parte, vai receber o seu patrimônio. E muitas vezes ele no futuro até nem mesmo vai gerir a empresa, daqui a um pouco ele vai morar no exterior, ele vai trabalhar em outra atividade, daqui a um pouco pode ser um médico herdando uma empresa de transportes que o seu genitor criou, que veio lá do chão, lá dirigindo o caminhão no dia a dia, daqui a um pouco construiu uma grande transportadora, mas o filho é médico, o filho é advogado, ou tem uma outra profissão correlata e tem o direito patrimonial, tem o direito de receber lucros daquela atividade que é lucrativa, mas de fato não tem o interesse ou não tem as qualificações necessárias para no dia a dia tocar a empresa. Acho que o Maurício comentou, e acho que é um ponto bem interessante, que para qualquer planejamento sucessório há a necessidade de uma reengenharia societária. Mas nem toda reengenharia societária tem como foco o planejamento sucessório. Exatamente. E hoje existem, né, diversas empresas, por exemplo, a Uber, tá, uma das maiores empresas de aplicativo de transporte, Verdade. e não possui um veículo no seu ativo. Então isso é uma tendência. Então hoje as empresas, tá, para permanecerem, tá, operacionais, o ativo é o menos importante. O ativo é o menos importante. Com capacidade, inclusive, tá, de terceirização do seu serviço em escalas de 90%. Em escala de 90%. Produção por terceiros é um exemplo, né? Exatamente. Então isso hoje é uma tendência, as empresas estão percebendo que, ao analisar uma possibilidade de reengenharia societária, fica claro em uma análise por cento de custo, tá, operações, atividades, segmentos, né, dentro da empresa que não são lucrativas.
Com certeza. E se não são lucrativas, a manutenção dessas atividades, concentrada pela mesma gestão, pode gerar riscos, redução de custo, e existem empresas com a capacidade de fazer um serviço semelhante, tá? Com um preço menor, Mais competitivo, por Né? consequência. mais competitivo e com um risco também de toda a atividade, negócio, trabalhista, também na mesma proporção. Claro. Então, da minha parte, eu encerro, né? E passo a palavra então para a Júlia. Tem algumas pessoas ali do nosso chat perguntando uma questão que eu vou encaminhar para o Kazan, que é como o Grupo Estúdio atua nessa frente, né? Bom, o Grupo Estúdio pode colaborar com o processo sucessório de várias formas. Desde um processo de revisão tributária com fins de compliance, para que a empresa entenda quais são os riscos tributários que ela está exposta, a operações de valuation, para entender e atribuir valor às cotas sociais, e por fim a toda a realização da estruturação societária, não só para fins sucessórios familiares, mas também para fins de reorganização para a continuidade do negócio. A corporate tem know-how, tem experiência e tem profissionais habilitados para isso, e para orientar o nosso cliente adequadamente a adotar as medidas de preservação daquilo que é o mais relevante para ele, que sem dúvida alguma é a capacidade de gerar caixa, que está associada a uma estrutura regulatória adequada e a um mercado que ele permaneça sendo atrativo para o seu cliente. Então isso que o Maurício falou, de ter uma estrutura societária que esteja preparada para movimentações claras, objetivas e seguras, isso que o Luiz Vinícius falou, também de trazer a inovação para dentro da sua atividade, de perceber que o mercado pode mudar, que a empresa tem que ser ágil e que a empresa tem que estar apta a receber a inovação sem perder o seu core business, sem perder a sua atratividade. Também, fazendo mais um link que o Maurício falou com relação ao desapego do proprietário ou do sócio com ativos que não geram receita, que não geram rentabilidade, que não rentabilizam, né? Mas isso é parte de um processo de modificação cultural. Claro. E daí a gente tem que entender que qualquer modificação cultural precisa de um processo de amadurecimento, precisa de orientação adequada, precisa de uma boa estrutura de suporte para que o empresário então se sinta seguro a fazer alterações estruturais, abrir capital, permitir o ingresso de outros sócios que não necessariamente são familiares, até para poder preservar o valor essencial da empresa, que é a sua capacidade de gerar caixa. E com isso, de forma direta e objetiva, preserva o bem maior, que é a família, né? Porque na medida que ele separa, inclusive, para as empresas familiares, a capacidade de gerar caixa, que é o capital da atividade pessoal, e eventualmente descontaminando interesses de sócios, de filhos, de herdeiros, do interesse social, a gente consegue perpetuar o negócio e manter a atratividade, né? Acho que é fundamental. Legal. Alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição? Perfeito. Eu faria uma colaboração, já no intuito de encerramento do tema, pelo menos para essa noite. O tema ele é muito extenso, a gente poderia ficar horas falando sobre cada um dos institutos, sobre cada um dos assuntos que nós trouxemos nesta noite, mas diria que o planejamento sucessório, então, ele, em resumo, para que fique bem fixado, ele é o conjunto de ações, de movimentações que o empresário, que aquele fundador de um negócio, que aquele genitor, aquele líder, né, deve tomar para que o seu negócio tenha garantia de se perpetuar ao longo do tempo e que ele continue gerando caixa, que ele continue gerando rendimento, que ele consiga passar para o futuro muito mais que um papel, muito mais que uma organização sucessória bem feita, o que já é por si muito importante, mas que ao fim e ao cabo ele consiga transmitir uma empresa ou bens ou um negócio que tenha a capacidade realmente de conseguir gerando a renda ao longo do espaço de tempo para aqueles sucessores, que na verdade é para isso que o fundador começa o seu negócio, que o empreendedor começa. Ele quer garantir, além da sua manutenção de rendimentos mensal, anual e de vida, ele quer garantir que as próximas gerações possam usufruir daquilo que ele tanto suou para conquistar, independentemente da profissão que eles vierem a adotar no seu futuro, independentemente do país onde venham a viver, da cultura que venham a adotar, do cônjuge que venham ter, que eles possam usufruir daquilo que foi organizado pela família. Encerraria o nosso bate-papo mais ou menos nessas linhas gerais e ficando à disposição
para os novos questionamentos que forem surgindo na nossa live. Legal, obrigada, Maurício. A gente está se aproximando do fim, então. A maioria das perguntas enviadas por vocês foram respondidas. O que não foi respondido, vocês sabem, né? Que sempre podem enviar questionamentos para o nosso e-mail, aquele que vocês conhecem, o duvidas@grupoestudio.com.br. Queria dar aqui meu muito obrigada a toda a audiência, né, aos convidados. Claro. Um obrigado especial também aos colegas do Portal Contábeis pelo prestígio. Nós estamos muito contentes, né, com essa aproximação. A gente está muito satisfeitos em estar podendo transmitir o nosso conteúdo na página de vocês e ampliando, né, a nossa audiência. Chegou mais uma perguntinha, eu acho que a gente ainda está em tempo, do Renato. Ele perguntou como são os honorários nesses trabalhos. Claro. Posso falar? O doutor pode me complementar também. Os honorários nesse trabalho, eles são honorários que têm uma graduação de acordo com o tipo de negócio, de acordo com a faixa de faturamentos, de acordo com a complexidade da sua implementação, certo? Mas ressaltando que nesse trabalho, muito mais que o custo eventualmente de implementação, nós temos o valor imbuído, que é a questão de deixar organizado para o futuro todas as questões sucessórias que, ao fim e ao cabo, trariam ali um empecilho através de inventário, trariam altos custos na transmissão do patrimônio. E hoje a gente está falando aqui, num cenário brasileiro, em média de 6% a 8% a transferência de patrimônio entre gerações. O que para nós já é considerado caro, e de fato é caro, a gente tirar uma parcela ali de quase 10% do patrimônio do genitor somente para que ele entregue para um filho, mas em países mais desenvolvidos, esse valor pode chegar até 30%, 40% do valor do patrimônio na transmissão. E nós temos hoje projetos de lei e projetos de emenda constitucional que visam majorar esses tributos, acompanhando até a alíquota progressiva de imposto de renda. Portanto, por muito mais que exista um valor de implementação da segurança deste trabalho todo, o valor dele é um valor intrínseco e um valor que, o quanto antes for implementado, maior eficácia, mais assertividade e mais facilidade eu vou ter para implementar esse trabalho. Complementaria, doutor? Complemento de maneira muito singela, porque tu foste muito claro e objetivo. Acho que transmitiu para o nosso ouvinte de forma muito positiva o significado do planejamento, né? Claro. Eu acho que o planejamento, sim, necessariamente importa no investimento, mas a gente não consegue mensurar ou precificar de forma proporcional o investimento com o retorno que a gente gera para a empresa esse investimento. Não só do ponto de vista financeiro, do ponto de vista tributário, da possível potencial economia tributária, né? Que nem é o foco do nosso bate-papo de hoje, mas é uma consequência de um bom planejamento. Claro. Via de regra, ele não é o foco, o que motiva o empresário a fazer o planejamento sucessório, mas sim uma das consequências do planejamento societário, sucessório, mas acima de tudo, a capacidade que um bom planejamento tem de feito ao tempo certo, com as pessoas certas, com o grau de amadurecimento dos valores empresariais, com a preparação da sucessão, seja ela familiar, seja ela profissional, preparar que as pessoas abram mão de parcela da sua autonomia para o ingresso ou de um outro membro da família ou de algum gestor profissional que venha de fora. Isso é uma perspectiva de modificação de cultura empresarial. E isso tem um valor inestimável, porque pode significar a continuidade ou não da empresa. Um dado relevante que o Maurício trouxe durante o bate-papo dele foi o percentual baixíssimo de empresas que saem da primeira para a segunda geração e o percentual irrisório de empresas que vão para a terceira geração. E isso não, eu posso afirmar sem dados científicos, que isso nem sempre está relacionado à atratividade de mercado, à adesão daquela empresa ao mercado. Com certeza. Numa grande maioria das ocorrências deve estar relacionado a herdeiros que têm outros interesses, falta de preparação, falta de uma boa assessoria, não só para que o líder da família, o líder empresarial identifique que o herdeiro não tem as características adequadas para aquela função e daí busque abrir a sua empresa, preparar a sua empresa para uma gestão profissional.
ou até que às vezes as pessoas não têm a percepção, não são adequadamente orientadas a perceber essas sutilezas do dia a dia e então se preparar para um desafio muito grande que é a de perpetuidade, né? Uma empresa não tem prazo de validade. Se não me engano, a empresa mais antiga do mundo, a Stola Enso, é uma empresa do ramo de extração de madeira, ela tem mais de 1000 anos. De fato. Então, prova de que, diferente de nós, que somos finitos, uma empresa é infinita, né? Desde que ela tenha seja bem adequada, seja bem orientada e tenha principalmente, que é o grande desafio de hoje, adesão de mercado. Dado também da Bolsa de Valores, as 100 maiores empresas de 50 anos atrás, na Bolsa de Nova York, elas tinham em média 50 ou mais anos de vida. E hoje não. E hoje não. Das 100 maiores empresas, menos de 10% de hoje, se não estou enganado, tem 50 ou mais anos de vida. E das hoje, um grande número daquelas que são as 100 maiores do mundo, hoje, daqui a 10 anos pode não existir. Então, se a empresa está num cenário de transformação econômica muito rápido, né? Tudo muda muito rápido. Há 3 anos atrás não tinha Uber, hoje tem Uber. Talvez o Uber daqui a 3 anos não exista mais, porque uma outra empresa pode disruptar o mercado dele. Em Porto Alegre, nós tivemos há pouco tempo a comemoração do lançamento das bicicletas do Itaú, que tem estações fixas, e há 2 meses atrás lançaram a Yellow, que a gente vê as bicicletas na calçada. E os então, patinetes. os patinetes. Então, todo aquele investimento que parecia inovação do ano passado, hoje já está velho, ultrapassado, porque a do Itaú tem que ir até a estação, então fica ruim para mim, que eu sou usuário. Então, a preocupação do empresário deve ser permanecer atrativo de mercado, ele tem que ter adesão de mercado. E se ele tem adesão de mercado, ele não pode perder a sua empresa, perder o seu negócio por falta de planejamento, né? Porque houve uma briga societária, porque houve falta de arranjo, falta de percepção de que o sucessor não estava adequadamente preparado. Então, acho que esse é o grande mensagem de hoje, é trazer para o nosso cliente a ideia de que vamos nos preparar para dentro, olhar para a organização societária da empresa, porque de fora pode estar alguém pensando no nosso negócio, e se a gente não estiver estruturalmente preparado para fazer frente à concorrência que a gente nem sempre mapeia, né, dentro dos nossos concorrentes, a tendência é que o mercado mude e as nossas empresas sejam absorvidas, percam adesão, percam aderência comercial, percam capacidade de geração de caixa, e daí não vai interessar, não vai ter relevância qualquer planejamento sucessório, qualquer acordo de cotista bem feito, né? A tua margem é a minha possibilidade de ganho, né? Sem dúvida. Então, ou a tua falha é a minha oportunidade. Com certeza, né? E quanto mais se erra, mais se investe, mais se testa, mais bagagem se tem para investir num negócio maior, para tomar novos rumos e para melhorar o seu produto. Essa volatilidade dos negócios que a gente tem visto nessa nova economia, ela mostra mais uma vez que nós precisamos estar muito bem organizados com a nossa estratégia interna da organização sucessória e a nossa estratégia externa de daqui a um pouco buscar novos mercados, de daqui a um pouco estar realmente disruptando a nossa atividade quando ela é uma atividade mais tradicional ou mesmo que não seja, porque a gente tem visto também, como o Casão bem falou agora, de atividades novas que vêm sendo disruptadas por atividades mais novas ainda, né? Então, mais uma vez, a importância do planejamento sucessório. Também no início da fala do Casão, eu achei muito importante que ele falou nesse último bloco agora, da questão sucessória com relação à afinidade entre sócios. Por quê? No momento que a gente passa para a segunda geração a empresa, isso é um grande desafio hoje, eu já não terei mais na cadeira aqueles 2 sócios fundadores ou aquele sócio fundador que tinha um valor central, ou aqueles 2 que comungavam de diversos valores, de afinidade técnica, afinidade moral, afinidade de objetivos. Nessa segunda geração eu já não tenho mais isso, porque daqui a um pouco eu estou trazendo o filho do sócio A e o filho do sócio B para dentro da sociedade. Isso quando forem filhos, para simplificar o nosso discurso, né? Mas daqui a um pouco aquelas 2 pessoas já não têm mais aquilo que a gente chama de afeto societário, né? A afinidade social entre os sócios. E aí esse negócio, se ele não está muito bem preparado, se ele não tem uma administração profissional, ou se esses novos ingressantes na atividade, se eles não estão bem alicerçados com foco e com objetivo na atividade, as questões cotidianas podem derrubar o negócio. E com papéis definidos, né? Papéis muito bem definidos, né? Com regras claras de gestão, de tomada de decisão, claro. Isso é fundamental. E nesse sentido vem os acordos de acionistas, os pactos de sócios, né? Os conselhos deliberativos, justamente
os estatutos, né? Bem desenhados, bem trabalhados, bem organizados, com todas as regras protetivas, prevendo o maior número de situações possíveis para que a gente, de fato, tenha um regramento na sociedade. Seriam essas considerações, apesar de já me delongando bastante. Legal, então, pessoal. Só, então, retomando aqui o encerramento da nossa transmissão, voltando a agradecer a audiência que ficou com a gente até o final, agradecer imensamente aos nossos convidados. Muito obrigada. Dar o recadinho aquele final, né? Quem ainda não curtiu a nossa fanpage no Facebook, ainda não nos segue no Instagram, enfim, fica sempre o nosso convite. A gente também está no YouTube, no Spotify também, com o podcast do Grupo Estúdio. E amanhã, a pauta da quinta-feira, então, às 19 horas, a gente vai estar falando sobre o que são monofásicos e os seus benefícios tributários para o negócio. Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.